falar também um pouquinho, que é bem legal, sobre essa barra horizontal aqui em cima. Essa barra aqui em cima, ela te ajuda muito na questão da escala. Então eu vou passar rapidinho, uma por uma, para vocês terem uma noção do que cada uma significa. Nessa aqui que está selecionada, por exemplo, isso daqui se refere ao contorno do meu modelo. Aqui tá sem nenhum contorno. Se eu selecionar esse aqui do lado, ó, ele vai fazer um contorno das estruturas maiores, assim, não um contorno tão detalhado. Esse aqui já faz um contorno mais detalhado e esse aqui, ele contorna cada voxelzinho. Cada quadradinho desse, quando eu seleciono isso aqui, ele vai ficar contornado para uma melhor visualização daquela arte. Então, por exemplo, se eu tô trabalhando aqui com o cabelo e eu quero apagar um pouco o cabelo porque eu tô querendo fazer um penteado diferente do meu avatar e tudo mais. Às vezes, com essa visualização aqui lisa, fica mais difícil você ver onde tem algum buraco. Aqui tá fácil porque mudou de cor, mas fica mais difícil onde você vê onde é algum buraco ou então onde tá com uma cor mais escura, fica um pouco difícil essa visualização. Quando eu seleciono, por exemplo, aqui, que ele vai contornar todos os quadradinhos, a gente consegue ter uma visualização melhor de onde tá faltando. Tá vendo? Então isso ajuda muito a gente não deixar passar, né, um buraquinho ou outro assim e facilita a nossa visualização. Isso é bem legal da gente lançar a mão. E aí pode ser só para visualizar, depois de repente volta para visualização lisa. Esses três aqui são bem importantes. Eles se referem à escala, ao tamanho dessa malha aqui cheia de quadradinhos. Vocês estão vendo? Então, cada corzinha dessa aqui corresponde ao tamanho da linha correspondente. Esse azul aqui tá com 24. Significa o quê? Que na linha azul, no eixo azul, tem 24 voxels um do outro. E a mesma coisa aqui na linha verde, que é a altura, e na linha vermelha. Aqui eu posso alterar para o tamanho que eu quiser, sendo que tem um limite de 256 voxels em todos os eixos. Mais do que isso, não dá para trabalhar ainda. O eixo azul, vamos supor, eu quero botar 32, então vocês percebam que ele ficou um pouco maior aqui. Eu posso também pegar no eixo verde, se eu quiser fazer alguma coisa em cima da cabeça do meu avatar, por exemplo, posso colocar esse eixo aqui grandão, essa altura grandona. Vocês percebam que, ó, ganhei um espaço aqui pra cima pra eu trabalhar e criar o que eu quiser, ok? E a mesma coisa com o eixo vermelho. Se essa malha não estiver aparecendo aí pra vocês, vocês podem vir aqui, ó, no cantinho direito e mexer aqui, porque normalmente esse daqui mostra ou oculta a malha, tá? Então fica essa dica aí. Falando desse aqui, esse daqui é uma ferramenta bem legal, que também serve pra otimizar o processo da criação, que é o espelho. Então, se eu clicar aqui no azul, significa dizer que ele vai lançar aqui no meio do eixo azul, uma face, tá, de espelhar. Então, tudo que eu fizer de um lado, vou botar aqui para criar, por exemplo, e vou botar uma cor que chame bem a atenção para vocês verem. Tudo que eu fizer de um lado, ele vai espelhar para outra metade do eixo azul. Se eu quiser apagar também, a mesma coisa, ok? E a mesma coisa no eixo verde. Então, ele vai criar uma face no meio do eixo verde e tudo que eu fizer de um lado, ele vai espelhar do lado oposto também. Aqui, ele veio pra cá, então ele espelha o que eu faço em cima, ele espelha o que eu faço embaixo. E também a mesma coisa com o eixo vermelho, ele cria uma face no meio do eixo vermelho, tudo que você fizer de um lado vai acontecer do outro. Isso é bom porque ajuda se a gente, por exemplo, quer fazer um formato de um cabelo. A gente pode acionar o espelho, faz de um lado, do outro lado automaticamente vai ficar igualzinho. Depois você tira essa seleção de espelho e você faz os últimos ajustes para não ficar tão igualzinho assim. Porque é bom que tenha uma diferença de um lado do que do outro. Então essa ferramenta também é boa porque ela ajuda a otimizar a criação. Vocês estão vendo essa seta aqui, branca? Ela tá mostrando a direção que o avatar tem que estar virado, ou qualquer outro tipo de criação. Significa que é a frente. Então, isso faz diferença quando a gente vai importar isso lá pra dentro do jogo. Para facilitar, eles criaram essa ferramenta aqui de virar, inverter. Então, por exemplo, se eu clico aqui na setinha azul, ele vai inverter de acordo com o eixo azul. E a mesma coisa com o eixo verde, por exemplo. Vocês percebem que ele inverteu de acordo com o eixo verde, que é o eixo vertical. Então, ele estava em cima, virou de cabeça para baixo.
Vocês estão vendo que tem esse fantasminha aqui embaixo, que é o corpo. A gente só tá editando a cabeça, mas esse fantasminha tá aqui para nos direcionar se a cabeça tá proporcional, se não tá, ou se a cabeça tá muito afastada do corpo. Então esse fantasminha serve para nos ajudar nisso. Mas se, por exemplo, eu inverti aqui e esse fantasminha aqui ficou confuso, tá vendo? Tá me atrapalhando. Eu posso desmarcar a caixinha do fantasminha aqui do lado, ó. Eu desmarco e o fantasminha some. Aí eu trabalho do jeito que eu quiser aqui. Depois eu vou lá e remarco a caixa do fantasminha e ele aparece novamente. E a mesma coisa dá pra você inverter de acordo com o eixo vermelho. Então vocês estão vendo aqui que eu tô clicando e tá invertendo de um lado a cabeça pro outro. Aqui do lado é mais pra você rotacionar. Então eu vou rotacionar aqui no eixo azul, ó. Isso facilita. Eu rotaciono no sentido horário, no eixo verde também, 4 tipos de rotação, e no eixo vermelho também dá para rotacionar. Então, às vezes você criou de um jeito, mas você quer tentar de outra direção, você pode utilizar, abrir mão dessa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui do lado é a ferramenta Trim. Ela faz um corte. Eu vou explicar para vocês por que é importante. Essa malha aqui, essa delimitação aqui que vocês estão vendo, que tá 24 por 24 por 24, ela cria uma colisão. Colisão é o quê? Quando você está jogando alguma coisa, você percebe que você encosta em algum outro objeto e há uma colisão. Ali você não permite passar, você não consegue passar através daquele objeto. Isso é, aquele objeto tem uma colisão. Então, essa caixa aqui, ela cria essa colisão. Por exemplo, se isso aqui tiver desse tamanho e você salvar assim mesmo, só vai aparecer a cabeça do avatar normalmente. Só que dentro do jogo, ele vai estar entendendo que essa altura toda aqui vai ter uma colisão. Então, de repente, esse avatar não vai conseguir passar por algum lugar, porque ele está entendendo que essa altura toda existe algo ali. Então, ele vai colidir. Por isso que essa ferramenta aqui é importante que, ó, quando a gente clica nela, ela ajusta essa malha aqui da escala de acordo com o seu modelo. Então, o que vai acontecer? A colisão ela vai ser identificada realmente de acordo com as dimensões do modelo que você está criando. E por último, temos essa daqui de escala. O que acontece? Se eu clicar aqui, ele vai aumentar a escala da minha criação. Vocês percebam que agora o fantasminha do corpo, ele tá desproporcional. A cabeça tá com o maior cabeção e o corpo tá pequenininho. Por quê? Porque eu aumentei aqui, eu cliquei uma vez e ele dobrou todos os meus eixos. E a criação também junto. Então significa que ele dobrou de tamanho e aumentou. E se eu clicar para baixo, ele vai fazer o inverso. Ele vai reduzir pela metade essa escala. Então eu cliquei aqui, voltou para 24, reduziu para 24. Se eu clicar mais uma vez, ele vai reduzir pela metade de novo. Passou para 12, só que aqui, como 12 são poucos voxels, a gente não consegue ter um detalhamento tão legal. Então ele acaba ficando despersonalizado, ele perde totalmente aquela personalização que a gente fez. E para voltar, ele não tem como voltar com a personalização, então a gente dá Ctrl Z. Então essas são as ferramentas básicas que você precisa entender para poder começar a trabalhar com as suas primeiras criações. Falando de escala, eu queria deixar uma dica aqui para vocês. Eu vou mostrar uma imagem bem legal que tem lá no nosso servidor Discord. A galera sempre posta novidade lá para ajudar os artistas. Essa imagem aqui, ela é bem bacana porque ela mostra um pouco sobre essa questão da escala. A escala é uma dificuldade inicial. Às vezes a gente, quem tá começando vai criar alguma coisa, quando vai ver ficou ou grande demais ou pequeno demais. Ou vai fazer, por exemplo, não sei, uma cadeira e a cadeira ficou enorme ou então ficou pequena demais. Então essa escala ajuda a gente a entender mais ou menos as dimensões que a gente tem ali para trabalhar com as nossas criações. Aqui como referência a gente tem um avatar médio, que é esse aqui que eu abri para criar. Então esse avatar médio, ele tem um correspondente a 64 voxels de altura. Do lado, a gente tem, por exemplo, uma bicicleta, que já é a metade mais ou menos. Ela tem 32 voxels de altura. Isso significa o quê? Que ela é ali da metade do corpo do avatar. Então isso serve para dar uma noção de criação. Quando a gente for criar, uma boa referência é você colocar um avatar do lado ali da sua criação, para você ter uma noção ali se o que você está criando tá fazendo sentido da escala. Outra referência legal é essa aqui, tá vendo? Ela já mostra que um
um bloco tem 32 voxels, tanto na altura, quanto na largura, quanto na extensão. Então ele tem 32 voxels em todos os eixos. Isso corresponde a um bloco, ou seja, 1 metro. Se eu colocar um bloco em cima do outro, eu tenho 32 mais 32, que dá 64, ou seja, a altura de um avatar. 2 metros. Se você quiser ter essa imagem para você guardar com você, ter como referência, pode ir lá no nosso Discord, que a gente tem lá salva para quem quiser pegar. Terminei, personalizar aqui meu avatar, mexi e tal. E agora? Agora basta eu clicar nessa setinha de voltar, ele vai me perguntar se eu quero salvar o que eu fiz. Eu vou dizer que sim. E pronto, e ele me joga novamente para a janela do animador. Ou para eu editar outra parte que eu queira, né? Eu posso selecionar qualquer coisa aqui, por exemplo, selecionei o tênisinho, eu vou trabalhar de novo aqui na criação, mudar a cor, mudar o modelo, mudar a escala. Se eu quiser fazer uma bota enorme, dá para fazer, só alterar a escala aqui. E mais uma vez eu volto, clico em salvar e ele me joga de novo para a janela do animador. E aí vamos supor que eu acabei, eu quero salvar isso aqui. Pronto, eu salvo o meu bonequinho e pronto. E ele já foi salvo, ele me pede de novo quando eu clico aqui na casinha, ele me pede de novo para eu confirmar e pronto. E ele me joga lá para a janela inicial do Voxedit. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de formatos de arquivos que a gente tem aqui. Então, aqui no modelador, aqui é para eu criar um novo, aqui eu abro um que já foi salvo anteriormente. Quando eu abro aqui, vou no teste, vocês percebam que o formato de arquivo que tem aqui é o VXM, M de modelador. Então, o modelador ele vai abrir formatos de VXM, arquivos VXM. Então, eu vou selecionar aqui esse arquivo e vou abrir. Na verdade, esse arquivo não tem nada. Vamos abrir outro aqui, ó, teste 1. Tá vendo, ó? Cada asset desse separado aqui tá salvo em VXM, porque ele vai abrir um por um no modelador. Ele não tem como abrir tudo junto, lembra que o modelador ele abre formatos mais simples, então ele vai abrir VXM, ok? Já no animador, ele vai abrir arquivos, ó, VXR. Então, tudo que é VXR, ele vai ser aberto pelo animador, que já são aqueles VXMs juntos, certo? Vou abrir aqui para vocês visualizarem. Pronto, abri um arquivo VXR. E se eu fizer alguma animação aqui, se eu personalizar, se eu criar uma animação do zero, essa animação vai ser salva no formato VXA de animação. Vou retornar aqui para vocês entenderem a lógica, porque são vários tipos de arquivos e isso pode confundir um pouco. Aqui no bloco, ele também abre arquivos, só que VXB, por exemplo. Vou vir aqui. Eu fiz um teste aqui, tá vendo? VXB, B de bloco. Então eu abro o bloco e pronto. Isso daqui é um bloco inteiro. Lembra que o bloco é 32 por 32 por 32, só que aqui é uma aba diferente. Eu não consigo mudar a escala porque o bloco tem a escala já definida. Aqui eu vou trabalhar o quê? Na texturização desse bloco, que é em formato VXB. E vou retornar aqui. Agora eu quero mostrar para vocês outros tipos de formatos. Por exemplo, aqui na aba animador tem a biblioteca. Então, quando eu clico aqui nessas opções, ele te dá a opção de criar um novo VXM, ou seja, um novo asset que você vai abrir no modelador para editar. Ele também te dá a opção de importar um VXM já existente. Você consegue ter um VXM, por exemplo, salvo no seu computador, que você baixou de algum documento, e você consegue abrir aqui dentro dessa biblioteca para usar nessa criação aqui. E ele também importa Vox, que é outro tipo de arquivo. E para exportar, a gente vem aqui em File, Export, e aí a gente tem outros tipos também de arquivos diferentes para a gente exportar, que também são aceitos em outros tipos de programa, além do Voxedit. Então, isso é legal, essa interoperabilidade de você conseguir criar um modelo aqui e também abrir em outros tipos de programa. E como dica, o GLTF é mais bacana assim que ele consegue exportar os arquivos todos juntos. Então, se eu colocar do lado desse avatar aqui um outro asset que eu também criei e tudo mais, ele vai exportar esses arquivos juntos em um único arquivo, entendeu? Esses modelos em um único arquivo. E a maioria também dos programas que a gente tem aí de modelagem suportam esse tipo de formato de arquivo. Então, para você que chegou até aqui, eu e a minha avatarzinha aqui desejamos parabéns. E se gostou do conteúdo,
Deixa seu like aqui no vídeo, comente, deixa suas dúvidas e entra no nosso servidor do Discord para dar dentro da comunidade de criadores aqui no Brasil, para trocar conhecimento, dicas e também para ficar sabendo sobre as próximas novidades. O link tá aqui embaixo na descrição. E no próximo vídeo, a Aline, a artista voxel da Metamundo, vai ensinar a criar um avatar com o tema Brasilidade. Já vai ser um preparo para o primeiro concurso de criação aqui no Brasil. Então, boa sorte, vamos treinar e até a próxima!